desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és. ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecerão aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. É como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém! É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estar com você aqui nessa noite, para juntos adorarmos ao Senhor. Você que está aqui presente no templo, você que irá nos acompanhar durante a transmissão deste culto, fique à vontade para adorar ao Senhor nessa noite. É um dia de festa, é um dia de alegria, onde nós vamos participar da ceia do Senhor, renovar a nossa aliança com Deus, e também um momento onde nós vamos estar celebrando a vida de todas as mães aqui presentes, as que não estão, as que estão acompanhando as suas casas. É um domingo especial. Primeiro que nós estamos reunidos para adorar o nome de Deus, e também temos motivos de sobra para agradecer, não só pelas nossas mães, mas também por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nessa noite, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 139. Eu quero ler com você alguns versículos que falam a respeito da onisciência e onipotência do nosso Deus. Salmo, capítulo 139, nós vamos ler a partir do versículo 1.
Amém? Aleluia. Se você encontrou, diga amém. Ih, só 2 achou. Vou perguntar de novo. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conhecia toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me exaltarei? Me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas de alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista aqui declarando a soberania referente à onipresença e à onipotência do nosso Deus. E é maravilhoso saber que Ele nos criou, que Ele nos formou, e durante o discorrer desse texto, o próprio salmista fala que é algo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso, saber a maneira como nós fomos formados no ventre das nossas mães. Hoje, se você está aqui, é porque Deus fez um milagre através da sua vida, através da sua mãe, através da sua família. E nessa noite nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na presença dEle e apresentar a vida de todas as mamães, mas também apresentar a nossa vida como gratidão ao Senhor, pois nós sabemos que foi Ele que nos formou. E assim como Ele nos formou, Ele formou a cada mãe aqui presente essa noite. Eu quero convidar você a levantar suas mãos comigo neste momento. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela soberania, pela onipresença e onipotência do nosso Deus, que é poderoso, que é grandioso, e também pedir que Ele venha nos derramar sobre nós a sua presença nessa noite. Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui reunidos na tua presença. Nós queremos te louvar e te agradecer por mais esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui na tua presença, de ouvirmos a tua palavra. Ó Pai, neste momento podemos te adorar, podemos, ó Deus, entregar a ti o nosso louvor, a nossa adoração, e te agradecer, ó Pai, por todas as coisas, por todo o sustento, ó Pai. Nós te louvamos e nos alegramos nessa noite, juntamente com cada uma das nossas mães, ó Pai, essas mulheres valorosas que o Senhor tem colocado na vida de cada família, na vida de cada pai, cada filho, ó Deus, cada pessoa, ó Deus, que conhece, ó Deus, que tem uma mãe. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida de cada uma delas, e em gratidão a ti, nós queremos te adorar nessa noite também, reconhecendo que se não fosse o teu amor, se não fosse, ó Pai, as tuas mãos poderosas nos formando, ó Pai, nos criando no ventre das nossas mães, talvez nós não estaríamos aqui. E nós reconhecemos que cada um que está aqui presente ou que está nos acompanhando
é um milagre de Ti, Pai. E nós nessa noite queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui e pedir que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo revelar a Tua palavra aos nossos corações essa noite, trazendo transformação, trazendo cura e restauração para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Levante suas mãos e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite, amém?
se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus. Grande luz que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus. Se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez declara toda a igreja que se abra. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Você reconhece esse amor nessa noite. Levante suas mãos, a palavra bem forte. O nome seja sobre todo nome. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Como é bom cantar sobre o grandioso amor de Jesus. Essa luz tão poderosa que veio para o mundo para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância, amém? É sobre Ele que nós vamos continuar cantando nessa noite, é sobre Jesus, o único que foi capaz de derramar o seu sangue na cruz do Calvário, por todos aqueles que um dia viessem a crer no amor demonstrado naquela cruz, amém?
dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Declare mais uma vez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E você crê nesse nome, aplauda mais uma vez ao Rei Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Podem vos assentar, queridos. Com certeza Deus já falou ao seu coração nesta noite. Fico feliz de poder estar aqui com você. Hoje já tivemos uma reunião na parte da manhã. Foi muito abençoada também, né? Estivemos aqui com alguns irmãos, participamos da ceia do Senhor. E agora também nós vamos adorar o Senhor, né? Como nós já fizemos. E também vamos logo mais participar da ceia do Senhor também, tá? Eu não sei como tem chegado aí. Nós estamos tendo uns problemas muito sérios com a internet, amados. Tá difícil, né? Não só aqui, todos os lugares. Eu já conversei com alguns pastores, eles têm os mesmos problemas, né? Que às vezes a gente enfrenta, né? Chega num momento, tem exatamente num horário como esse, muita gente está fazendo transmissão. Então a gente está tentando. Eu estou procurando melhorar a nossa internet aqui, mas a gente vai ter que esperar mais alguns dias ainda, né? Para cada dia mais a gente poder melhorar a qualidade, né? Então você que está recebendo essa mensagem, tenha um pouquinho de paciência, abre bem os seus ouvidos que você vai ouvir a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes nós vamos estar ofertando ao Senhor agora, né? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Ali no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4. Quando começa o relato a respeito da família de Adão e Eva, né? No versículo 3 diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Queridos, eu tenho absoluta certeza que tanto Abel como Caim recebeu o mesmo ensinamento do seu pai. Todos eles foram instruídos pelo seu pai a respeito de como era o relacionamento dele com Deus. E tudo que ele tinha aprendido. E com certeza, essa questão de ofertar, eles aprenderam com o seu pai. E eu tenho também convicção de que Adão ensinou a eles a entregar o seu melhor a Deus. Eu não sei quantos aqui têm acompanhado aquela série da Record, contando o Gênesis, né, o começo de tudo, falando um pouquinho. E eu lembrei de um fato ali,
quando Abrão, ele foi movido por Deus para ofertar algo ao Senhor. E ele chegou diante ali do seu rebanho e perguntou para o servo: qual é o melhor cordeiro? E aí o servo apontou o melhor cordeiro. Ele falou: então separa ele, que eu vou sacrificar ele a Deus. Eu vou oferecer ele a Deus. Todas as pessoas ficaram, indignadas. Como ele vai dar o melhor? Mas para Deus nós precisamos dar o nosso melhor, né? Aqui a Bíblia fala que o Senhor se agradou da oferta de Abel, porque Abel separou as primeiras crias do seu rebanho, o primogênito, ele separou para Deus. Mas a Bíblia fala que, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que significa que Caim foi lá e viu a sua colheita e falou: eu vou levar isso aqui mesmo. Catou ali de qualquer jeito e levou para Deus. Isso não agradou a Deus. Não foi pela quantidade, não foi pelo valor, mas sim pela atitude de separar qualquer coisa ao Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós vamos ofertar ao Senhor, nós temos que entregar o nosso melhor. Amém? Nós temos que entregar o nosso melhor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Se tiver alguém nos assistindo nessa noite que você está com a sua oferta, o seu dízimo aí, você também pode pegar aí agora na sua mão. Nós vamos orar. E na primeira oportunidade que você tiver de trazer o seu dízimo, você pode, primeira reunião presencial, você pode trazer na casa do Senhor, ou até mesmo entrar em contato conosco, que nós podemos orientar você como você pode fazer isso, tá bom? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, maravilhoso e tremendo. Nós cantamos, nós adoramos, nós bendizemos o seu nome. E agora, Senhor, que a tua graça, Senhor Deus, venha sobre nós nesse momento de ofertar, de dizimar ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada vida, cada família que está aqui, meu Deus. Todos aqueles que estão, ó Deus, preparados para ofertar, e mesmo aqueles que por algum motivo não têm condições nessa noite, que o Senhor venha abençoá-los também, ó Pai. Meu Deus, que essa igreja continue esse trabalho tão maravilhoso de proclamar o seu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos vão estar passando aí, recolhendo a oferta. Você vai entregar ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Finalzinho nós vamos estar celebrando a ceia, né? Hoje é dia de nós proclamarmos. Podemos assentar, queridos. Hoje é dia de nós glorificarmos ao Senhor a nossa aliança, né? Nosso compromisso. Mas antes, queridos, nós vamos estar aqui refletindo um pouquinho na palavra do Senhor, algo que Deus colocou no nosso coração, né? E eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Semana passada nós aqui falamos sobre muitos são chamados, né? Foi praticamente esse o texto que nós ministramos. Falamos sobre aquela oficina. Inclusive eu quero dar um recado para os irmãos aqui. Alguns dos irmãos deram o seu nome, alguns já até apagaram, né? Mas essa semana, eu falando com o pastor Cássio, deu um problema. Por quê? Eles criaram um sistema de formulário, onde nós, os pastores, iríamos fazer o cadastro de todos os irmãos. Só que não estava conseguindo fazer isso, né? Aí a decisão foi que eles vão fazer, cada pastor recebeu uma planilha. Nós vamos preencher essa planilha com o nome de todo mundo, com os dados de todo mundo. Vamos enviar para eles, vou enviar o pagamento do valor. E aí eles vão entrar em contato, vão mandar para vocês aí. Por isso que tem que ser um e-mail Gmail, tá bom?
tem que ser Gmail, amados. Estava falando essa semana com eles lá. Não pode ser uma outra plataforma. Por quê? A plataforma do curso em si, ela exige que seja o Gmail. Ah, pastor, que é isso? Todo mundo, amados, a grande maioria que tem o seu celular com Android, você sem saber, você tem um Gmail. Porque para você acessar a loja de aplicativo do seu celular, você precisa ter um Gmail, né? Então, a grande maioria das pessoas já tem. Às vezes alguém esquece a senha, né? Até esquece o nome do seu e-mail, mas aí se você não tiver com alguma dificuldade, a gente vai poder te auxiliar. E vamos estar aí, né, comunicando tudo como vai ser o processo, tá? Não fica aí, né, preocupado, não. Nós vamos estar passando todas as informações sobre essas videoaulas que vocês vão assistir na sua casa mesmo, tá? Essas palestras, o curso, o livro, você vai receber pelo seu e-mail aí que você for cadastrar, tá bom? Você vai receber, pode ficar tranquilo que nós vamos dar sequência aí nesse trabalho. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 1. Quem achou, diga amém. Hoje não tem mais tanta dificuldade para se achar versículo na Bíblia, né? A maioria tem o seu celular, né? Tem a Bíblia ali, ficou mais fácil para se procurar os textos na Bíblia. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Eu vou repetir o versículo 7. Porque, amados, essa semana eu estava lendo uma reflexão, não me recordo de quem era. E essa reflexão tocou profundamente no meu coração. A maneira que esse versículo aqui, o versículo 7, estava sendo interpretado. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E eu comecei a analisar esse texto dessa maneira. O versículo fala assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que será que o anjo destacou o nome de Pedro aqui nesse momento? Se você for olhar nos outros evangelhos, nenhum deles está falando da mesma forma como aqui no evangelho de Marcos. E ali, amados, eu comecei a perceber através daquela reflexão que tem um porquê de tudo isso. O porquê é que Deus é o Deus da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Quantas chances você tiver para mudar a história da sua vida? O nosso Deus, Ele nos dá oportunidades para mudar a história da nossa vida, para experimentarmos algo tremendo. Então, por isso que o anjo, quando falou para aquelas mulheres, ele disse: digam aos discípulos dele e a Pedro. E você vai entender porque o nome de Pedro está em destaque aqui nesse lugar. No momento em que nós estivermos aqui ministrando a palavra do Senhor, você vai entender. Você vai entender. Agora eu te pergunto: alguma vez você já se viu numa situação difícil? Eu acho que todo mundo aqui já se viu. Você já cometeu algum erro pensando que estava certo? Eu acho que todo mundo já fez isso. Todos nós já passamos por isso. Você já perdeu grandes oportunidades na sua vida. Quantas vezes tentamos fazer alguma coisa e fracassamos? E queremos ardentemente
ter uma segunda chance. Mas, amados, o mundo que nós vivemos hoje, em muitas situações nós não temos a segunda oportunidade. Em muitas situações que nós vivemos nos dias de hoje, quando nós perdemos uma oportunidade, pode ser que ela não volte mais. Eu diria isso, por exemplo, de uma vaga de emprego. Quantas vezes você foi chamado, chegou lá e a oportunidade passou e você não conseguiu? Tantas outras coisas que nós poderíamos citar, que nós fracassamos em algum momento e nós gostaríamos que essa oportunidade pudesse acontecer novamente. Ou quando nós fazemos alguma coisa e nós percebemos, eu errei, e você fala assim, nossa, eu daria tudo para que esse momento voltasse e eu pudesse fazer completamente diferente do que eu fiz. Mas não tenho como fazer isso. Mas eu digo para você que Deus é um Deus que nos dá novas oportunidades, amém? Deus é um Deus que nos dá novas oportunidades. Glória a Deus! Muitas vezes nós não temos uma segunda chance. Não temos, como eu falei, nas coisas triviais do nosso dia a dia. Muitas vezes nós vivemos num tempo aonde a correria, a disputa é tão grande que as pessoas não querem te dar uma outra oportunidade. Não querem. Não querem. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o texto que eu acabei de ler, vamos então olhar para ele com uma profundidade mais ampla para entender por que o Senhor falou, citou o nome de Pedro ali naquela ocasião. Qual foi o propósito? Na realidade, amados, Pedro foi alguém que participou dos momentos mais importantes da vida de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Pedro viu coisas tremendas. Pedro viu paralítico andar. Pedro viu pessoas cegas voltar a enxergar. Pedro viu pessoas que eram possessas de demônios serem libertas. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi privilegiado de estar no monte quando Jesus foi transfigurado na presença dos discípulos. Inclusive ele falou, Senhor, que bom estarmos aqui. Vou construir uma tenda para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Amados, Pedro presenciou coisas espetaculares na sua caminhada com Jesus, no seu momento com Jesus. Mas na noite do Getsemane, o Senhor falando com Pedro disse assim, Pedro, vigiai e orai para que não caís em tentação. O Senhor alertando Pedro, olha Pedro, você vai me negar. E Pedro disse, Senhor, de maneira alguma eu vou te negar. Eles podem te negar, mas eu vou até a morte contigo. E o Senhor disse assim para Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus foi preso, foi conduzido ao sinédrio, começou a ser julgado, e Pedro foi seguindo de longe ao Senhor, provavelmente imaginando que Jesus em algum momento iria pegar uma espada e ia causar uma revolução. E ele ali ficou observando, de repente Pedro parou num grupo de pessoas ali, ficou ali ouvindo a conversa deles, e alguém no meio daquele grupo virou para Pedro e disse assim, você é um deles, você estava com Jesus. Eu não, de forma alguma. Saiu daquele grupo e foi para um outro grupo. Quando ele chegou lá, ele se aproximou daquele grupo, e o grupo virou para ele, alguém do grupo virou para ele e disse assim, você fazia parte do grupo de Jesus. Eu não. 2 vezes. Na terceira vez, Pedro novamente se aproximou de alguém. Uma criada virou para Pedro e disse assim, você era um deles, a sua fala te condena. Pedro falou não e saiu correndo. E quando ele correu, o galo cantou.
ele lembrou do que Jesus havia dito para ele a respeito de que ele iria negar o Senhor antes que o galo cantasse 3 vezes, e exatamente como Jesus disse, aconteceu. E ele chorou desesperadamente. Quando Jesus foi crucificado, aí no domingo, os discípulos até ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado. Pedro era um deles. Mas Pedro, amados, ele imaginava que ele não teria uma segunda chance. Sabe por que eu chego a essa conclusão? Se você ler um pouco antes, não nesse evangelho, mas num outro, fala que Pedro disse assim: vou pescar. Pedro estava voltando às suas origens. Pedro estava voltando a ser um pescador natural, como ele era antes de conhecer Jesus. Isso significa que Pedro estava dizendo: não, eu não tenho mais oportunidade, eu falhei. Aquilo que foi oferecido para mim, eu não fiz da maneira que Deus queria. Eu não tenho mais essa oportunidade, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Quantas pessoas, queridos, só porque errou, só porque cometeu alguma coisa que não foi da maneira que Deus queria, ou até mesmo como ele imaginava que fosse, e ele se viu: não, agora não tem mais jeito para a minha vida, vou voltar. Quantos voltaram? Pedro então chegou para os seus amigos ali e disse: eu vou voltar a pescar. E alguns falaram: eu vou contigo, Pedro. E Pedro foi. Passou a noite inteira pescando. Passou a noite inteira. Não pegou nada. Quando eles estão retornando, eles avistam alguém lá na praia. Eles não sabiam quem era. Sabe quem que estava na praia? Jesus. Jesus estava lá na praia, assando alguns peixes. E quando eles começam a se aproximar, um deles vira para Pedro e fala assim: Pedro, é Jesus. É Jesus. Pedro então se cobre com a sua capa, se joga na água e vai ao encontro de Jesus. E Jesus vira para eles e fala assim: lance a rede do outro lado do barco. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira. Não. Eles obedecem. E aí eles tiram uma grande quantidade de peixes, a ponto de que quase o barco afundar. E eles arrastam aquela rede de peixe. Quando eles chegam na praia, Jesus estava lá com os peixes assados ali. E Jesus pede para eles: tem mais algum peixe aí? E no diálogo Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Jesus estava falando assim para ele: é a sua segunda oportunidade. Eu tenho para você essa oportunidade. Pedro talvez imaginava: não vou ter mais, mas o Senhor estava dizendo: eu te chamei, meu filho. Não importa se você me negou, mas eu estou te perdoando nesse momento, agora. Pedro estava sendo curado ali naquela hora. Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. Aí o Senhor virou para ele novamente: Pedro, tu me amas? Talvez Pedro se sentiu constrangido, falou: mas por que o Senhor me pergunta novamente? Senhor, tu sabes que eu te amo? Pela terceira vez o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro falou: Senhor, tu sabes, apacenta as ovelhas de Israel. O Senhor estava falando assim para ele: a chance está de volta, a oportunidade está de volta diante de você. Por que você voltou a pescar? Eu não te chamei para ser pescador de peixe natural, eu te chamei para ser pescador de homens. O que você está fazendo aqui, Pedro? Não foi para isso que eu te chamei. Pedro talvez imaginava assim: eu não tenho mais perdão, não tem mais saída para a minha vida. E de repente Jesus aparece naquela praia e chama Pedro novamente, convida ele: Pedro, eu te chamei, você é pescador de homens. Meu irmão, o Senhor está dizendo para você nesta noite, meu querido, Ele está te dando uma nova oportunidade. O Senhor está colocando diante de você uma nova chance.
Talvez as pessoas, o mundo lá fora pode falar, não tem mais. Mas o Senhor está dizendo para você, eu tenho para você essa oportunidade. Amém? O diabo, ele é sagaz nessa hora. Quando o pregador está falando sobre isso, o diabo vai soprar nos seus ouvidos assim: você já fez tanta besteira, o que você acha? Você acha que Deus vai te perdoar? Meu irmão, Deus perdoa sim. E eu vou te provar que Deus perdoa. Você já olhou para a Bíblia? Quantos homens tiveram uma segunda oportunidade? Se nós fôssemos aqui ficar olhando, nós iríamos descobrir um monte. Mas eu vou citar 2. Quem já leu a história de Jonas? Quem já leu a história de Jonas? Jonas. Vocês estão me ouvindo, igreja? Jonas, profeta de Deus. Qual foi a ordem que Deus deu para Jonas, meu amado irmãos? Deus falou para Jonas assim: Jonas, vai até Nínive e prega para aquela cidade, porque eu vou destruir aquela cidade, porque era uma cidade corrompida pelo pecado. E Deus falou para Jonas: Jonas, vai lá pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu, amados? Jonas, muito pelo contrário, comprou uma passagem e foi para um outro lugar, completamente diferente. Uma coisa, queridos, que nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, vou abrir um parênteses aqui na mensagem. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, perdendo a oportunidade que Deus está nos dando, nós podemos prejudicar até quem está à nossa volta. Aquelas pessoas do barco não tinham nada a ver com a situação de Jonas. O comandante daquele barco não tinha nada a ver com a situação de Jonas. E de repente ele colocou em perigo uma navegação inteira, uma tripulação, os passageiros daquele barco em perigo. Por causa do quê? Porque Jonas não queria aproveitar a oportunidade que Deus estava dando para ele. Ele tomou um rumo completamente oposto, foi para uma outra cidade. Só que o que aconteceu? No meio dessa viagem, o barco enfrentou uma grande tempestade. E o barco começou a querer afundar, e aí entrou um desespero naquele povo. E eles começaram a jogar as coisas do barco para dentro do mar para ver se diminuía a dificuldade, mas mesmo assim não adiantou. E eles então ficaram preocupados, e de repente alguém encontra Jonas, sabe aonde? Lá no porão do barco. Sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Olha só. Ele estava dormindo, Jonas estava lá no porão do barco, dormindo. O caos acontecendo por causa dele, e ele estava no barco dormindo. Ele tinha desobedecido a Deus, ele não tinha aceitado a oportunidade que Deus estava dando para ele. Todo aquele problema se resumia por causa da vida dele, e ele estava dormindo no barco. De repente, alguém fala com ele: o que você está fazendo aqui? Você não está vendo que nós estamos perecendo? Clama ao seu Deus, e Ele vai nos livrar. De repente Ele pode nos livrar. E aí fizeram lá um sorteio entre eles, e caiu justamente sobre a vida de Jonas. Aí Jonas falou: eu já sei o porquê. Jonas então falou: olha, eu desobedeci a Deus. Vocês façam o seguinte, me lança no mar e tudo vai se acalmar. Amados, de manhã aqui, pregando essa mensagem, não está escrito isso no livro, ali na Bíblia. Eu cheguei a essa conclusão. Jonas estava se suicidando. Jonas estava dizendo assim: eu sou o problema, me joga no mar, eu vou morrer, e acabou o problema. Porque não tem mais chance para mim. Eu desobedeci a Deus. Eu não aproveitei a minha oportunidade. O meu destino é ser lançado no mar e eu vou morrer, e aí tudo vai se acabar. Ele nem imaginava que Deus poderia livrá-lo daquela situação. A maneira dele imaginar ali foi o seguinte: eu sou o causador disso, então me joga no mar e o problema vai se acabar. Sabe quando a pessoa chega naquele momento que ela fala assim: eu sou o problema, me elimina do meio aí que eu serei, e vai acabar o problema. Foi isso que passou na cabeça de Jonas: me joga no mar. Mas Deus é o Deus da segunda chance. Amém?
Jonas foi lançado na água e de repente veio um peixe e... Eu falei aqui, né, que eu gosto de assistir filme de tubarão. Quem gosta de assistir filme de tubarão aqui? Meus filhos falam que eu sou vintage, né? Eu assisto filme de tubarão, aquele filme de 1977, sabe, irmãos? Aquele lá atrás. Eu assisto todas a série, né? Tubarão 1, 2, 3 e 4, né? Eu assisto. Eu gosto. E aí, amados, eu fiquei lembrando, quando aparece aquele tubarão grande assim, eu fiquei imaginando, foi mais ou menos isso que aconteceu com Pedro. Ou com Jonas, né? Com Jonas. Lá estava, mas Jonas foi lançado nas águas e de repente veio um grande peixe. Eu não sei qual era o peixe. Alguém disse que foi uma baleia, não sei, a Bíblia não fala. Fala que foi um grande peixe. Veio e engoliu Jonas. Engoliu Jonas. Amados, aí está o poder de Deus. O natural seria que Jonas morreria, é ou não é? O peixe engoliu, acabou. Mas não, ele não morreu, ele ficou vivo. Vivinho da Silva. Lá no ventre do peixe, 3 dias. Dentro do ventre do peixe. Deus falando com ele ali, né? Aí no 3º dia, Deus deu uma congestão no peixe. Jonas era intragável, né? Sabe quando você come alguma coisa, o negócio não vai, né? Aí o peixe foi lá e vomitou Jonas na praia. Segunda chance. Aí Jonas obedeceu, meu irmão. Aí Jonas foi para Nínive. E quando ele entra na cidade, pregando, meu querido irmão, Deus está falando com você. Deus te escolheu como pregador. Deus te escolheu como pregadora. Você tem a marca, não adianta você fugir, não faça igual Jonas. E quando quando Jonas entrou ali naquela cidade, começou a pregar o evangelho, amados, até o rei de Nínive tirou a sua roupa real, colocou um pano de saco, rasgou todas as suas vestes, começou a jogar cinza na cabeça dele e começou a dizer para toda a cidade se arrepender. A cidade inteira de Nínive se arrependeu. E eles foram libertos, amados, do castigo que estava sobre aquela cidade, porque Jonas obedeceu a segunda chance que lhe foi dada. Segunda oportunidade. Um outro personagem da Bíblia que eu gosto demais é Davi. Como que Davi é conhecido na Bíblia, meu irmão? O homem segundo o coração de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas eu imagino que aqui, nesse lugar, ninguém foi mais pecador do que Davi. Mas como, Senhor? Sim. Davi chegou a um ponto, ele era um rei guerreiro. Todas as batalhas, lá estava Davi na frente da guerra, lutando com os seus exércitos. De repente, Davi parou de ir para a guerra e ficava no palácio. Isso foi um problema, porque ele olhou para a mulher do soldado e ele acabou cometendo um pecado. E para tentar apagar o seu pecado, ele mandou chamar o soldado ficou lá na porta do templo, não foi para casa, e o que ele fez? Ele escreveu uma carta para o comandante do exército, dizendo assim: pega aí o soldado tal e coloca na frente da batalha para ele morrer. E deu a carta na mão do soldado. Esse era soldado fiel, irmãos. Ele não parou nenhum momento para ler o que estava escrito na carta. Era a sentença de morte dele. Era a sentença de morte daquele soldado. Urias estava lá com a carta na mão, só que estava ali dobradinha, bonitinha, endereçada ao comandante do exército. Ele não olhou aquela carta, levou lá. Quando o comandante olhou e leu, falou: puxa vida, é a sentença de morte dele. Ele tinha que obedecer, o rei que mandou. Colocou Urias na frente do exército. E o exército inteiro se afastou. Urias ficou de frente com o inimigo e foi morto. E Davi, de repente, pensou assim: agora está tudo tranquilo. Não. A mulher que era esposa desse soldado, ela engravidou de Davi. Teve um filho, mas o filho
morreu. O filho morreu. De repente Davi poderia falar, não, agora acabou. Não tem mais jeito. Acabou. Não. Davi chorou até o momento em que o filho morreu. Depois que o filho morreu, Davi limpou o rosto, tomou banho e continuou a sua vida. E sabe o que Deus fez, amados? Daquela mulher, ele acabou casando com ela, se tornou sua esposa. E daquela mulher, ela teve um filho que se tornou o rei mais sábio da face da terra, Salomão. Salomão. Tantos outros nós poderíamos aqui falar nessa noite sobre pessoas que tiveram oportunidades e que aproveitaram as suas oportunidades. Eu quero aqui voltar lá naquele personagem principal nosso, que é Pedro. Quando aquele anjo cita o nome de Pedro, tinha um propósito. Qual era? O propósito era que Pedro, esse homem de Deus, esse discípulo do Senhor, que se tornou um grande apóstolo, quando nós entramos no livro de Atos, nós vemos esse homem chamado Pedro se levantando no meio de um povo e pregando o evangelho, e 3.000 pessoas foram batizadas naquela mensagem. Queridos, que pregador hoje não almeja pregar para uma grande multidão e de repente 3.000 pessoas se converterem? Talvez no mundo ainda exista alguém assim, mas amados, são poucos que podem, porque pregam em estádios como... Não, hoje não dá mais, né? Hoje não dá para se pregar mais no estádio, né? Porque não pode reunir mais multidão. Mas, amados, são poucos os pregadores que tiveram essa oportunidade. Pedro, naquele momento, estava começando o seu ministério. Ele abriu a sua boca, pregou o evangelho, e 3.000 pessoas vieram a se converter naquela ocasião. E dali em diante, amados, Pedro foi um homem tremendamente usado pelo Senhor. Quando chegou o dia da sua morte, eles iriam crucificar Pedro. Pedro falou assim, de forma alguma você morto, crucificado igual o meu mestre? Não. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Esse daí, que naquele dia estava voltando a pescar, pensando assim, não tem mais chance. Não. Deus falou, eu tenho uma segunda oportunidade para você. Eu tenho. Eu não sei como você está aqui hoje, nesta noite. Você que nos assiste também, se você também já teve pensamentos como esse, de parar de desistir, porque você acha que não tem mais uma oportunidade, mais uma chance, né? Você talvez não imagina isso, mas Deus diz para você, da mesma forma que eu dei uma oportunidade para Pedro, eu também posso e dou para você nessa noite. Essa oportunidade, essa chance. Eu quero convidar aí a igreja a se colocar de pé nesse momento. Você na sua casa também, a se colocar de pé aí, se você puder, né? A fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Em cima do que nós ouvimos aqui nesta noite, eu gostaria que você olhasse para o seu coração. E se você imagina que tudo acabou, não. Deus vai virar essa página e vai começar a escrever uma nova história sobre a sua vida. Deus vai virar essa página e vai dizer, eu vou começar um novo tempo, eu vou começar algo novo sobre a sua vida. O Senhor está dizendo nesta noite para vocês, feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, meu Deus, eu quero orar, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, aqui está a sua igreja, meu Deus. Pai amado, o Senhor tem visto, meu Deus amado, as nossas vidas, nesse tempo que estamos vivendo. Muitas vezes, ó Pai, nós somos induzidos a desistir. Muitas vezes nós somos, ó Deus, colocados em situações que tendem, ó Pai, a tentar fazer com que nós possamos perder o nosso ânimo, perder a nossa convicção, e muitas vezes nós nos sentimos fragilizados e até mesmo pensando, não tenho mais oportunidade, mas nessa noite o Senhor está dizendo para nós, que o Senhor tem para nós a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, não importa, o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos conduzir em vitória.
Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu oro por cada vida aqui, por aqueles que nos assistem também nesta noite, que essas pessoas sejam, ó Deus, tocadas por essa palavra, sejam ministradas pelo Teu Espírito Santo nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Deus, aleluia. Ainda com seus olhos fechados, eu quero fazer um apelo aqui para você nessa igreja e também você que nos assiste nessa noite. O primeiro apelo é para você, que já é um cristão. Mas você fala assim, não, eu quero uma nova chance, Senhor Deus. Porque eu sei que eu tenho a capacidade, eu sei que o Senhor me escolheu. Mas por algum motivo, meu Deus, eu errei, eu falhei, mas eu quero, Senhor, eu quero continuar. O Senhor está te chamando nessa noite. Se você se enquadra nessa condição, levanta a sua mão. Nós vamos orar. Não vou chamar você a vir aqui à frente, mas eu quero orar com você. Mas também se você nos assiste e de repente você ouviu falar de Jesus pela primeira vez e você quer ter essa oportunidade de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, faça isso também agora. Eu quero que você ore comigo, diga, Senhor, nesse momento, ouvindo a sua palavra, meu Deus, eu quero essa nova oportunidade. Eu quero ser usado pelo Senhor, ó Pai. Meu Deus, limpa o meu coração, a minha vida. Tira todo o desânimo. Tira, Senhor Deus, todo pensamento contrário à Tua palavra, Senhor Deus. E me conduza em vitória, em nome de Jesus. Também, Senhor, eu quero entregar a minha vida nas Suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E agora, Senhor, transforma o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você que está aqui aplaudisse ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero dar só um recado, porque como nós estamos fazendo essa transmissão, se você de repente fez uma oração entregando a sua vida ao Senhor, e você gostaria de receber uma oração, você também gostaria de conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, no final vai aparecer uma forma de você entrar em contato conosco, ou você pode acessar aí a nossa página, ali tem uma forma de você mandar uma mensagem para nós vamos entrar em contato com você, será um grande prazer aí ajudar você nessa caminhada. Amém? Glória a Deus. Nós vamos nesse momento participar da ceia do Senhor. Se tiver alguém na sua casa aí, com a sua ceia também pronta, prepare aí que nós vamos nesse momento estar ministrando a ceia. Eu quero convidar aí você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu quero convidar você então a ler comigo. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? O apóstolo Paulo aqui nessa carta, escrevendo aos Coríntios, ele está trazendo aquilo que o Senhor Jesus deixou ensinado para nós, quando na sua última noite, ele convidou os seus discípulos para subir aquele cenáculo e ali ele ministrou a ceia. Então, o que nós aprendemos com isso? Primeiramente, o Senhor separou os seus apóstolos e convidou eles para esse momento. Aqui, amados, quando nós olhamos para o texto que Paulo fala, ele diz, porque
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, discernimento. O que significa discernimento? Entendimento, compreensão. É isso que quer dizer o texto. Eu só passo a entender, compreender alguma coisa quando eu participo daquilo. Quando eu começo a ter mais contato com aquilo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós publicamente declaramos a nossa comunhão através do batismo, aí nós estamos em comunhão, nós estamos começando a compreender e a entender o significado da ceia. Aí sim, nós temos capacidade para discernir. Por isso que nós orientamos que somente aqueles que já passaram por esse processo podem estar participando da ceia do Senhor. Mas ao mesmo tempo ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examinar. Quem pode fazer isso é você. Eu falei hoje pela manhã que eu já ouvi muitos dizerem assim: hoje eu não vou no culto porque é ceia e eu briguei com a minha esposa, né? Nós tivemos uma desavença aí, então eu não vou participar da ceia. Você está errado. Você não pode deixar de participar. Você tem que sim consertar o seu erro e participar. Mas eu briguei com o irmão. Você tem que consertar o seu erro com o irmão e participar. Porque se você deixar de participar, você está saindo debaixo da proteção. Examine-se. Quando você examinar, descobrir que tem alguma coisa errada, peça perdão. Mas não deixe de participar. A ceia fala da proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu vou convidar então toda a igreja a se colocar de pé. Aqui estão os elementos, nós vamos orar consagrando. Você na sua casa também, nós vamos estar orando, consagrando aí. E aí os irmãos vão passar servindo. Os irmãos, eu vou pedir que os irmãos que vão participar fiquem de pé nesse momento e vamos orar. Pai amado, nesse exato momento agora, Senhor, nós queremos orar por os elementos que estão aqui sobre essa mesa, o pão e o cálice que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi entregue naquela cruz do Calvário, meu Deus, e ali o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância. Senhor, venha abençoar, Senhor, esses elementos, ó Deus. Que cada irmão nesta noite sejam renovados, sejam fortalecidos, ó Deus. Ó Pai amado, através, ó Deus, dessa aliança que foi firmada por nós, através do Senhor, ó Pai. Que assim, ó Deus, o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, para o grande dia que nós vamos encontrar com o nosso Deus. O dia que nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos celebrar a nossa aliança juntamente com o noivo, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos vão passar, você vai pegar o pão e o cálice, vai segurar com você aí e nós vamos participar juntos. Amém. Você na sua casa também aí, prepara, né? E vamos participar juntos aí. Pode servir, queridos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem ficar tranquilos. Todo o processo de
preparo aqui foi feito com bastante proteção, né? Pode ficar tranquilo na hora de você comer, você tomar o seu cálice, né? Fiquem tranquilo que foi preparado de forma respeitando aí, né, todos os procedimentos. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pegue o seu pão, meu querido. A Bíblia diz aqui que este é o corpo que foi entregue por nós. Este pão representa o corpo do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Podemos comer juntos, queridos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Este cálice é a nova aliança. A Bíblia fala que é o cálice da nova aliança que foi feita por nós. Momento em que Jesus entregou a sua vida pela minha vida e pela sua vida. Vamos beber juntos, queridos. Aleluia. Eu gostaria que você agradecesse ao Senhor agora. Abrisse a sua boca e agradecesse ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Pai amado, Senhor, obrigado, meu Deus, pelo seu sacrifício. Obrigado, meu Deus, por aquilo que o Senhor fizeste por nós. Nós não merecíamos, ó Pai, mas através da sua morte e da sua ressurreição, nós hoje estamos aqui, nós temos o privilégio de celebrarmos esse momento tão especial e tão maravilhoso, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque sabemos, ó Pai, que em muitos lugares outras pessoas estão celebrando também a aliança. Ó Pai, muito obrigado pelo seu sacrifício. Que assim nós possamos receber cada vez mais de Ti. Possamos ser trabalhados, moldados pela Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, renova, fortalece cada um neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Levanta a sua mão e aplauda ao Senhor mais uma vez, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Podei-vos assentar, queridos. Eu quero dar alguns recados muito importantes. Afinal, nós vamos orar pelo quilo do amor. Se você esqueceu, não tem problema, você pode nos entregar em outras reuniões, tá? Os alimentos para que outras famílias possam ser abençoadas. Terça-feira, nós temos a live de oração. Pelo que eu fiquei sabendo, o decreto agora mudou. E o toque de recolher começa a partir das 9 horas da noite, das 21 horas, né? Então nós vamos mudar um pouquinho o horário da live. Nós vamos começar às 19h30, a live de oração. Começava sempre às 19 horas. Então, às vezes, tem algumas pessoas que ainda estão chegando do trabalho, né? Outros têm alguns compromissos. Então, a gente vai começar a live às 19h30, na terça-feira, tá bom? Terça-feira, às 19h30, live de oração. Tá? Na sexta-feira, estamos pretendendo retornar com as reuniões presenciais na sexta-feira, tá? E é claro, nós queremos fazer uma coisa diferente, um culto com uma roupagem nova, uma reunião diferente, na sexta-feira. Mas aguarde que durante a semana nós vamos estar comunicando você. É bem provável que também vai começar às 19h30, tá certo? Para que a gente tenha um horário legal para as reuniões aí, tá? Então, na sexta-feira, se tudo correr bem, nós vamos iniciar uma nova reunião, é claro. Vamos continuar orando pela sua corrente, sim, mas nós queremos dar uma roupagem diferente. De repente, com um testemunho, né?
que alguns irmãos possam dar o seu testemunho, é claro, de uma forma dinâmica, porque a gente tem que aproveitar bem o tempo, né? Então, isso na sexta-feira, tá bom? Eu acho que esses são os nossos comunicados, os nossos avisos da semana. Eu vou pedir para os irmãos colocarem de pé, nós vamos orar pelas mães, né? As mães, hoje é o dia das mães, é claro que o dia das mães é todo dia, temos que lembrar delas todos os dias, não é só nesse dia, mas nós sabemos da missão que repousa sobre cada uma de vocês, né? Uma missão muito importante. Se não fosse elas, nós não estaríamos aqui, né? Você que tem a sua mamãe do seu lado, né? Aproveite, né? Eu ainda tenho a minha mãe, mas ela não está do meu lado, ela está a 1.500 quilômetros, sei lá, longe de mim, né? Falei com ela agora à tarde, né? Mas no almoço ali, próximo ao almoço. Mas, queridos, valorize a sua mãe, né? Ame ela, faça o seu melhor por ela, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Vamos orar nesse momento pelos alimentos também ali já e terminando a nossa reunião. Senhor amado Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão perfeito que o Senhor nos proporcionou, de adoração ao Senhor através de louvores, através da oferta, ó Pai, pela ministração da Tua palavra, pelo momento da ceia. Agora nós oramos também pelas mães, ó Deus, em especial por cada uma delas. Sabemos, ó Deus, a responsabilidade que recai sobre cada uma delas, ó Deus, nesses dias, ó Deus, que o Senhor venha guardar cada uma, Senhor Deus, dessa missão tão importante, que o Senhor abençoe cada uma delas que estão aqui nesta noite, ó Pai, as suas famílias, ó Deus, guarda cada uma dessas mães debaixo das suas mãos protetoras. Pai, agradecemos também a todos que de alguma forma colaboraram com esses alimentos que vão, ó Deus, ser entregues para famílias necessitadas, que o Senhor esteja guardando, meu Deus, cada uma dessas pessoas, multiplicando nos seus celeiros, e aqueles que vão receber também sejam canais de bênção para outros, ó Deus. Pai, muito obrigado, porque sabemos que essa igreja é uma igreja família, que ama o seu próximo, meu Deus. Pai, muito obrigado pela disposição de cada um aqui, que o Senhor venha multiplicar sobre cada vida. Oramos pela semana que está iniciando, Pai, pelas reuniões que vão acontecer, que sejam reuniões tremendamente abençoadas pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima, meus amados. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados.